Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Mantenha seu garfo. Havia uma jovem mulher que tinha uma doença terminal e os médicos previram que ela teria apenas mais 3 meses de vida. Dessa forma, ela começou a colocar suas coisas em ordem. Passando algum tempo, ligou para um amigo e pediu-lhe que viesse à sua casa para discutirem determinados aspectos de seus últimos desejos. Conversaram sobre vários pontos e ela lhe disse sobre todas as suas vontades relacionadas ao serviço funerário. Tudo estava em ordem e o amigo preparava-se para sair quando a mulher se lembrou de algo muito importante para ela. Tem mais uma coisa, disse ela, excitada. Do que se trata? Perguntou o amigo. Isso é muito importante. Eu quero ser enterrada com um garfo na mão direita. O amigo ficou olhando a mulher sem saber o que dizer. Isso é uma surpresa para você, não é? A jovem mulher perguntou. Isso é uma surpresa. Para ser bem sincero, estou confuso com esse seu pedido, respondeu o amigo. A mulher então explicou. Quando eu era criança e visitava minha avó, no jantar, quando os pratos começavam a ser recolhidos, minha avó inclinava-se em minha direção e cochichava ao meu ouvido. Mantenha o seu garfo. Era a minha parte favorita, porque eu sabia que algo melhor estava por vir, como o bolo de chocolate ou a torta de maçã, algo sempre maravilhoso e com substância. Assim, eu apenas quero que as pessoas me vejam lá no caixão com um garfo na mão e perguntem: para que é o garfo? Então eu quero que lhes diga: ela mantém o garfo na mão, porque o melhor está por vir. Vou segurar, né? Porque emociona, não emociona? Ou eu que sou mole demais? As duas coisas. A questão de você segurar o garfo significa você ter fé. Significa que você acredita que realmente algo de melhor pode vir depois de uma tormenta, de uma perda, de uma tristeza, de algo aparentemente ruim, mas que você tem aquela esperança que vai passar e que vem bênção aí na frente, né? Então eu acho interessante isso, porque a maioria das pessoas se entregam naquilo que é ruim, não conseguem enxergar o lado bom ou ter uma esperança, uma fé de que algo ainda possa vir de bom ao seu encontro, né? Grande parte das pessoas acham que aquilo que está acontecendo de ruim é inevitável, é triste. Muitos se revoltam, inclusive com a justiça de Deus, acreditam que Deus não está vendo, né? Por que ele não age? Então, assim, cada um diante da situação, da sua adversidade, tem uma reação diferente e essa reação de fé, de esperança é admirável, porque poucas pessoas têm essa consciência de que é possível algo de bom depois de algo ruim acontecer na vida da gente. Eu fiz a minha primeira palestra, quando eu fui convidada a realizar, né, eu coloquei uma frase do Chico, que há males que curam e doenças que nos ensinam, né, é uma frase do Chico Xavier, e eu achei aquela frase assim pertinente para quem estava iniciando nessa obra, nesse trabalho de palestras, né, a qual eu fui chamada. Eu não me preparei, eu não fiz curso para ser palestrante. E como eu sou espírita, eu comecei a fazer as leituras no YouTube, começou a dar bons resultados, né? O trabalho começou a ser direcionado, firme, de segunda a sexta, né? Essa semana mesmo eu falhei um dia, mas geralmente eu não falho, é de segunda a sexta. Eu entrego vídeos, são 5 vídeos que eu entrego na internet todos os dias, de segunda a sexta. E como o trabalho começou a ficar sério, disciplinado, né, com essa, não obrigação, mas com essa responsabilidade de entregar os estudos, as pessoas começaram a levar fé nesse meu trabalho e passaram a me convidar a fazer palestra. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer a primeira palestra com a minha situação, como se fosse um depoimento íntimo, um testemunho, né? Vejam bem, eu passei
por várias situações, como todos vocês que assistem também já devem ter passado, estão passando por situações ruins, por situações desagradáveis, por situações perigosas, por perdas, por sofrimentos, por dores. E eu venho, o meu histórico dá um livro. É que ninguém vai querer ler uma história igual a minha, porque talvez existam histórias bem mais, talvez não, certamente deve existir histórias bem mais interessantes, mas eu venho de uma família que pai e mãe tinham um amor, uma coisa assim muito entre eles, né? De até um pouco simbiose, sabe? Aquela coisa assim de grudado um no outro e ao mesmo tempo viviam em pé de guerra. Eles tinham uns acertos entre eles lá que era meio complicado da gente compreender, mas ao mesmo passo muito unido. Tanto é que dentro do hospital, quando minha mãe estava com câncer, ela internou meu pai sozinha, não levou nem a mim nem meu irmão junto. E no pronto-socorro, quando eu fui visitar o meu pai, ela na minha frente segurou na mão do meu pai, ele segurando na mão dela, firme, falando até o fim juntos, né? Mas no decorrer do caminho, de mais de 50 anos casado ali, eles tiveram N problemas, e esses problemas respingam nos filhos. Eu e meu irmão, nós tivemos um monte de problema em relação a esse desequilíbrio dos nossos pais. E aí eu saí de casa, eu tive que fugir para casar, porque a mãe não aceitava meu casamento, devido àquilo que ela espelhava de bom para mim, o que eu quis não era o que ela queria. Então, para não ter atrito, que eu fui criada para não brigar com pai e mãe, não discutir, eu sempre fui muito obediente. Na minha covardia de ter que debater com 23 anos a minha escolha, eu peguei e fugi de casa. Eu falei, eu não tenho como argumentar, né? É algo que eu quero casar, chegou a hora. E aí eu peguei e deixei um bilhete em casa. Infelizmente eu não saí com nada, não levei nada, só levei a roupa do corpo, meus documentos pessoais. E aí o meu marido também, todos os dois filhos únicos, né? Na época meu irmão tinha 1 aninho, eu tenho diferença com, não, 1 ano não. Meu irmão já tinha mais de meu irmão devia ter em torno de uns 5 anos, meu irmão é pequenininho. E meu marido não teve irmão, então nós dois muito inexperientes, né? Sem família grande, ele era filho único, então a gente teve aquela mamata, né? De pai e mãe dar tudo na mão, mesmo que eu trabalhava na época, ainda assim meu salário era tudo na mão da minha mãe e ela sempre gastava muito mais comigo do que eu recebia de salário. Então a gente sempre teve tudo, eu e meu marido. Aí saiu os dois, sem experiência e sem dinheiro e sem apoio. E começou a bater cabeça, né? Então nós tivemos assim altos e baixos de 360 graus. No mesmo passo que a gente estava começando a caminhar, perdia tudo, tinha que começar a caminhar de novo. E nesses altos e baixos, engraçado. A gente morou de favor na casa de um amigo dele, a gente foi humilhado. Aí saímos de lá, perdi meu filho, engravidei, perdi meu filho, fiquei 1 ano de luto, chorei, sofri demais, não perdi o marido porque realmente ele me amava, porque um cara que fica do lado de uma mulher que só sabe chorar, chega uma hora que ele vai embora. Ele não, segurou firme na minha mão. Aí dali da casa desse amigo dele, com a perda do filho, que já era o fundo do poço, nós fomos morar na casa de uma tia minha. Aí deu uma melhorada. Chegou um dado momento, ela começou a humilhar a gente também. Aí tivemos que sair de lá. Foi um momento muito ruim, porque a gente não sabia para onde ir, o que fazer com pouco dinheiro, que o salário que a gente ganhava era muito, muito pouco mesmo. E aí toca a gente a procurar um lugar para ficar. Aí alugamos um muquifo dentro de um cortiço. Era tudo família, eles viviam brigando entre eles. E aí a duros, né, duros passos nós conseguimos cama, um guarda-roupa, uma geladeira, um fogão. Quando começou a melhorar dentro desse cortiço, aí a família entrou em pé de guerra lá por causa de droga, nós tivemos que sair. Não dava para ficar porque não tinha segurança. Aí a gente foi para uma casa que era de fundo. Lá era metade da parede, era tudo bolor. A gente vivia doente, vivia com febre. Teve uma vez que eu fiquei tão ruim que eu cheguei a entrar em estado de convulsão, de tanta febre, porque a casa não era uma casa saudável e a gente não tinha muita coisa, não tinha como melhorar o aspecto da casa, não tinha dinheiro. Enfim, saímos dali, fomos para uma outra casa. E engraçado que todas as vezes que as coisas ruins aconteciam, parecia que estava empurrando a gente para uma situação um pouco melhor, porque todas as vezes era um estado extremo de gravidade mesmo,
sem saber para onde ir, o que fazer, sabe, aquela coisa meio desequilibrada. E aparecia uma luzinha, uma pessoa, alguma situação que clareava a gente dava aquele passinho adiante, subindo degrau. E de degrau em degrau, meu marido passou em concurso, eu passei em concurso, nós conseguimos, eu estou resumindo, porque a história foi longa. Nós conseguimos nos casar, nós conseguimos ter o nosso filho, o Rafael, nós conseguimos uma casa própria, um emprego fixo e evoluímos na parte financeira, evoluímos nessa parte de maturidade que a gente não tinha, à medida que os problemas foram surgindo, foram obrigando a gente a ser mais maduro. Nós namoramos 6 anos, escondido com carta, Romeu e Julieta. Então a gente era muito, né, aquela coisa romântica, sem a bagagem realmente do que acontece no dia a dia. Tá? E isso foi sendo exigido da gente, a gente foi crescendo. Então o espiritismo, o qual a gente faz parte, auxiliou 90% para que a gente pudesse se erguer. Então uma religião, seja ela qual for, ela fortifica, ela avança o ser humano, porque ela traz aquele equilíbrio que muitas vezes na hora de resolver uma situação a gente não consegue ter. A religião ajuda muito nesse momento. Então assim, a gente foi amadurecendo no decorrer das adversidades. Quando as coisas estavam bem, você senta no sofá, assiste televisão e não sai do lugar, você não evolui. Então os problemas surgem justamente para que a gente evolua. E essa questão de ter um garfo aguardando que coisas melhores aconteçam, né? Que você almoçou, você comeu uma coisa até que boa, mas você fica guardando o garfo ali, esperando que venha a sobremesa, que geralmente é mais prazerosa do que o alimento todo do almoço, da janta. É o que a gente tem que acreditar no nosso dia a dia, que todas as tormentas, todas as coisas que a gente passa, é porque tem algo melhor ainda. Mesmo diante do desencarne, nós acreditamos que nós passamos uma encarnação, eu que sou espírita principalmente acredito nisso, nós passamos uma encarnação inteira cheia de problemas de adversidade, para que quando a gente chegue no plano espiritual, leve na nossa bagagem, que não vai dar para levar um relógio, um tênis, uma casa, um carro, vai dar para levar o que você aprendeu. E a sua bagagem dentro essa bagagem que você está carregando, o seu aprendizado, você vai chegar lá do outro lado e vai falar assim, poxa, mas eu aprendi tanta coisa, né? Eu consegui agregar no meu espírito tanta coisa legal. E aí a espiritualidade sempre vai ter algo melhor para te oferecer, porque você não vai ter a necessidade de passar toda aquela tormenta novamente. Você já passou, você já aprendeu a lição. O aluno na sala de aula, ele precisa ter na mente o seguinte: todas as dificuldades que ele tem para aprender a ler, escrever, interpretar problemas, solucionar os problemas, todas aquelas dificuldades que os professores colocam para dar um impulso no aluno, é justamente para que ele fique aliviado no final, quando o aprendizado chega. É a coisa melhor. Então, coloque na mão dos seus alunos o garfo, né? Que eles entendam que depois de tudo aquilo que eles vão passar ali no dia a dia, eles vão ter um conforto lá na frente, eles vão ter uma profissão, eles vão ter a resolução de problemas diários mediante o exercício que eles fazem em sala de aula. Eles vão ter o equilíbrio para solucionar as questões mais adversas que vier. Então, o nosso garfo é a nossa fé, é a nossa esperança, mas conjunta com o nosso trabalho, com o nosso a abertura que a gente dá na nossa mente de aprender com as situações e não de se fazer vítima delas. Toda vez que a gente abraça o vitimismo, nós não saímos do lugar. Nós nos colocamos numa situação de inútil. Ó dia, ó céus, ó azar, são os hards da vida. E isso não evolui, isso não faz a pessoa crescer. Então o ideal é que todas as situações, por mais adversas que sejam, nós mantenhamos o nosso bom humor, a nossa fé, a nossa esperança, nosso equilíbrio, nosso aprendizado, para que se coloque em prática naquele momento de uma forma saudável, de uma forma viva, né? Que a gente tenha dentro de nós a certeza, porque é fato, gente, a certeza de que dias melhores virão, mas para que eles venham, a gente tem que estar construindo hoje o melhor que a gente puder. Não adianta ficar sentado e falando, Deus vai fazer por mim, Deus vai preparar, Deus já fez, Ele já fez a sua vida, Ele já deu condições de você escolher o melhor. É que às vezes a gente bate a cabeça escolhendo o pior e as consequências vêm.
Então, para a gente escolher o melhor, nós temos que ter conhecimento. Para ter conhecimento, nós temos que estudar. E para estudar, nós temos que ter disciplina. É importante isso. Seja no campo espiritual, como eu estou frisando muito, como no campo, no nosso dia a dia, no nosso profissional, com o nosso social, com o nosso familiar. No dia a dia, a gente ter em mente que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Todas as consequências que vêm em nossa vida é diante das escolhas que nós fazemos, sejam elas boas ou más. Quer saber se vai vir dias melhores? Veja as escolhas que você está fazendo hoje, se elas são as melhores. Veja se o trabalho que você realiza hoje, ele é em prol do bem, para que esse bem venha florir e ele venha até você. Não é um toma lá da cá, é consequência. Então, se quer acreditar, né, com o garfinho na mão, de que coisas boas te aguardam, veja bem como é que você consumiu o alimento, como é que você degustou esse alimento, se você valorizou o alimento que você tinha na sua mão, como é que você conquistou esse alimento. Então, as nossas escolhas é que vão gerar as consequências. É isso que a gente tem que ter em mente e tem que passar para os nossos alunos, para os nossos filhos. Né? São valores, são princípios que jamais a gente pode deixar de lado, que são justamente esses que constroem no ser humano um ser humano melhor, um espírito mais envolvido com a verdade, né? A gente tem a liberdade, Deus nos dá a liberdade, pode fazer tudo, mas a gente tem que pensar se tudo convém fazer. Tem coisas que a gente faz que as consequências não são boas. Então, vamos lá, segurar o nosso garfo, acreditar que coisas melhores virão, mas não simplesmente sentar e ficar acreditando, fazer por onde que elas venham até nós. Essa mulher do texto, certamente ela teve uma vida regrada, equilibrada, dentro de uma fé que conduziu ela até ali, porque não é mole, já pensou? Você sabe que vai morrer, você está se preparando para ir para o caixão, e ainda tem essa mentalidade de deixar uma mensagem àqueles que te rodearem no seu último dia. Então pensa o tamanho da evolução desse ser, né? Até o último dia ela está deixando o melhor que ela pode. Uma mensagem que traga às pessoas uma boa reflexão, que não só ela está indo com essa certeza de dias melhores, como ela também está deixando isso para os demais. A nossa função aqui na Terra é justamente essa: nos desenvolver e ajudar o próximo a se desenvolver também. Vamos fazer nossa liçãozinha de casa aí.